Fala galera, aqui é o Wesley Salles do canal Wesley Salles 3D novamente e hoje vamos ver a parte 2 da criação do tutorial do hambúrguer. Se você não viu a parte 1, tá aí no card aparecendo agora e nela a gente criou todos os modelos e objetos que compõem o nosso hambúrguer. Nessa parte a gente vai ver agora como criar todos os materiais para gerar o nosso resultado final e para que você possa criar cenas como essa. Antes da gente colocar a mão na massa de fato, eu gostaria de recomendar que vocês ativassem o add-on Node Wrangler. Ele já vem na lista padrão aí dos add-ons do Blender, então é só a gente ir até as preferências do usuário e na abinha add-ons e ativar ele. Ele vai nos ajudar dando atalhos para algumas funções no Node Editor, né? Principalmente para deixar a nossa vida mais rápida enquanto a gente está construindo os materiais do nosso hambúrguer. Então ativa aí e vamos começar. O primeiro material que a gente vai criar é o do nosso pão do hambúrguer. Assim como eu espero que você tenha feito na primeira parte, o uso de referências reais de várias imagens, principalmente para ver as variações que podem ter de um objeto para outro, é essencial para a gente tentar se aproximar ainda mais do nosso realismo. Por isso eu espero que você consiga algumas imagens na internet, agrupe elas assim numa foto só, certo? Eu recomendo o software PureRef, tá aí o link. E vou deixar na descrição também, que é muito útil para justamente organizar suas referências em imagens separadas ou juntas e ter elas sempre em primeiro plano por cima da janela que você está trabalhando. Então vai te ajudar muito também, certo? Faça o teste e veja se vocês gostam. Na primeira parte, a gente criou um material base somente com o Principal BSDF, que já nos possibilita editar várias configurações para alterar a aparência do nosso shader. E aí a gente duplicou esse material base para cada elemento diferente do nosso hambúrguer. E agora vamos configurar cada um deles para deixar com a aparência mais realista. A primeira coisa que eu consigo observar olhando as referências é que o roughness, que é meio que a rugosidade ou aspereza de uma superfície, é um pouquinho mais alto, né? Então ele não reflete tanto como se ele tivesse com a configuração 0, sem nenhuma aspereza ou rugosidade. Então eu aumento um pouco essa configuração de roughness para deixar aquele brilho mais espalhado em toda a superfície. Eu usei o valor de 0.4, que eu achei ideal para mim, mas eu não vou me atentar tanto às configurações, né, os valores que eu estou utilizando, porque eu quero que você experimente um pouco mais, né, você entenda o que está acontecendo para modificar aquela superfície de tal forma. Não quero que você só copie os valores e siga o tutorial às cegas, certo? Depois do roughness, eu tentei focar nessa porosidade da superfície externa do pão. Então eu tentei replicar isso com a textura do tipo Musgrave e usei o atalho Ctrl T do Node Wrangler para criar rapidamente as coordenadas de textura. Aí eu ligo o fator da textura ao displacement e já consigo ver o efeito que está um pouquinho distorcido e troco as coordenadas de textura para o objeto, certo? E aí, para ver melhor o efeito dessa textura, eu pressiono Ctrl Shift e clique em cima dela, da textura, e o próprio Node Wrangler vai criar ali o viewer para mim, né? A pré-visualização somente daquela textura, ignorando o resto dos efeitos do shader. E aí eu posso ser uma forma melhor, né, de ver como essa textura está afetando o meu shader e configurar ela de forma mais exata, né, porque eu quero. E aí quando eu clico de volta no Principal BSDF, que é o nosso nó principal, eu tenho a pré-visualização geral do nosso shader, certo? Pode ver que ficou bem estranho, né, o efeito está muito forte. Então, para resolver isso, eu adiciono um nó do tipo Converter Math, certo? E conecto ele ali entre a ligação e troco a função dele para multiplicar. Então vou multiplicar todos esses dados do Musgrave por um valor 1. Se eu multiplicar por 1, eu vou ter o mesmo efeito. Por 2 vai ser 2 vezes mais forte. Então se eu multiplicar por um valor baixinho, ele vai afetar, essa textura vai afetar também bem pouquinho nesse displacement, que é justamente o que eu quero. E aí eu vou brincando com os valores para tentar achar algo que me agrade, certo? Para completar, eu não achei que o Musgrave foi suficiente, certo? Para fazer esses pequenos pontinhos, esses furinhos na superfície. Então adiciono um noise, certo? Uma textura do tipo noise, que é de ruído. Configuro ela também. Utilizo o multiply também novamente para alterar o efeito dela, né? Que está causando na superfície, diminuir um pouquinho. E duplico esse nó novamente em multiplicação e mudo a função dele para adicionar, certo? Então vou adicionar todas as informações ali do nó Musgrave e do noise juntos para o displacement. Então eu vou ver os efeitos dos dois juntos.
E aí a gente já tem a parte da texturização ali, da rugosidade pronta do nosso pão. Para finalizar por completo o pão, eu vou adicionar aquela variação ali de cor da parte de cima para as bordas inferiores, né? Então vou adicionar um nó do tipo Color Mix RGB e adiciono as duas cores nele, né? Já para a gente ter as cores base, tanto a de cima quanto a de baixo. Para misturar essas duas cores, eu usei o fator da textura de gradiente junto com um Color Ramp para eu regular melhor como esse gradiente vai se comportar e essa transição entre as duas cores. E também adiciono novas coordenadas de textura com a coordenada de textura ligada de objeto. Rotaciono em Y 90 graus essa textura de gradiente para ele ficar na horizontal e não na vertical. E mexo um pouquinho na altura em Z, né, para subir um pouquinho essa variação que estava meio que no meio dos objetos ali do pão, que é na parte da carne e a parte invisível ali, né? E aí eu vou brincando com um Z para tentar encaixar melhor e deixar exatamente algo parecido ali como a gente está vendo na referência. E com isso a gente termina a configuração do pão. Se você não entendeu muito bem como é que esse shader funciona ou quer alguma explicação mais detalhada sobre alguma parte específica, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para tirar a sua dúvida, certo? Se você também que está assistindo sabe tirar dúvida, ajuda o coleguinha, beleza? Eu achei ainda que essa iluminação que a gente fez na parte 1 não favoreceu muito o material, certo? Então a gente não dá para ver muito bem a superfície. Então eu meio que peguei esse plano de luz, estiquei ele, dupliquei e posicionei na vertical do lado esquerdo e do lado direito, apontados meio que para o lado do hambúrguer. Então um desses planos deve ter uma luz mais forte que a outra, certo? Para dar aquela intensificada, que seria a luz-chave, a Key Light em um, e a outra luz de preenchimento para tirar aquela sombra gerada pela Key Light, que é a Fill Light, certo? Então eu dei uma pequena configuração básica que você vai poder ver agora nos arquivos que estão aí nos links da descrição, que foi que eu fiz enquanto criava esse tutorial, beleza? E aí pode tirar alguma dúvida sua. Vamos agora partir para o material da nossa carnezinha. Depois que a gente termina o material do pão em si, a gente vê que é bem mais fácil de manipular o editor de nós e de usar as texturas procedurais para nosso favor, né? Para a gente criar os materiais que a gente quer sem precisar de texturas externas. Então, eu usei aí na carne simplesmente o Principal BSDF com o Roughness baixinho, 0.2, só para deixar mais difundida, né, esse brilho na superfície da carne. No Displacement, para gerar essa superfície da carne, eu usei uma textura do tipo Noise, com as coordenadas de textura que a gente utilizou, da mesma forma no pão, com Ctrl T para adicionar elas, e aí vou ajustando os valores para até algo que me agrade. E para a cor da nossa carne, pode ser interessante adicionar somente uma cor lá no Base Color, ou usar um Color Mix RGB, botar uma cor um pouquinho mais clarinha e outra mais escura. Com Color Ramp você vai ajustando ali a configuração de outra textura Noise, certo? Para limitar os valores desse Noise. E eu também adiciono as coordenadas de textura. Resumindo, de uma forma mais fácil, eu uso uma textura do tipo Noise. No Color Ramp eu vou configurar como essas cores do Noise vão ser afetadas, né? Se eu quero cores mais escuras ou mais claras, a gente pode utilizar o Ctrl Shift Click para ver como isso está funcionando. E com o Mix RGB no modo Multiply, eu posso ali usar o fator dessa textura de Noise para misturar as cores também. E aí eu posso ter pequenas variações de queimadozinhos, né, na superfície ali da nossa carne, deixando ela bem mais interessante. Se você não entendeu muito bem, eu vou deixar aí agora a imagem na tela por alguns segundos, você pausa e tenta entender, ou baixa os arquivos novamente, como eu disse na descrição, beleza? Vamos para o material agora do queijo, que é bem mais simples. O material do queijo é um dos mais fáceis, né? Basicamente é só o Principal BSDF, com alteração ali nas cores do Base Color e do Subsurface, o Roughness que está com 0.15 ali para não ter muito marcada, né, ali na superfície alguns reflexos, então ele dá uma pequena difusãozinha, e o IOR, né, que você pode brincar se você for mexer ali na transmissão para a luz passar um pouquinho.
Eu esqueci de mencionar no material do pão que também tem Subsurface Scattering, mas você baixando os arquivos aí que estão na descrição ou observando atentamente ali as minhas configurações finais que eu utilizei, vocês vão ver as diferenças e vão ajustando no seu. Mas lembra de brincar, como eu falei, para entender melhor como tudo funciona. Vamos agora para o material do tomate. Para o tomate eu usei o Principal BSDF com uma pequena alteração ali no Roughness, né, de 0.2 para difundir também um pouco mais a luz, como a gente vê nas referências, e adicionei um Noise Texture com um Multiply lá do mesmo jeito que a gente fez no pão, para diminuir um pouco dessa intensidade, né, do noise e justamente dessas pequenas porosidades aí da superfície do tomate que a gente pode ver nas referências. Se você quiser deixar um efeitozinho bem legal e mais interessante até para testar, você vai adicionar um nó do tipo Geometry e ligar a configuração Pointless em um Color Ramp. Você vai ajustar lá até ver o efeito com Ctrl Shift Click no Color Ramp e usa um Color Mix ali também para misturar fazer a mistura entre as cores, né? A cor do Color Ramp vai ser o fator de mistura ali das cores. Aí vai dar um efeito legal somente nas bordas, que vão ficar um pouquinho mais claras, beleza? Vocês observam aí a configuração final e vamos agora pro material das cebolas. O que eu achei mais legal no material da cebola foi que eu consegui, pelo menos ao meu ver, deixar mais parecido com as referências que eu tinha ali. Então se eu alterar a cor para uma cor mais clara, próxima do branco, ou deixar ela como roxa, fica bem legal os reflexos e dá um ar de realismo maior, certo? Nessas cebolas, principalmente no nosso hambúrguer. Para o material, simplesmente eu ajustei o Roughness e o especular ali do nosso Principal BSDF. Adicionei uma textura do tipo Wave com as coordenadas de textura no modo objeto. E um Color Ramp para ajustar essa variação aí da textura Wave, certo? Tudo ligado ao Displacement. Mas pelo que eu vi, teve um problema, né? Alguns ângulos, dependendo ali, eu acho, da malha do objeto, não vão funcionar essa textura Wave. Vai ficar um pouquinho estranho a superfície do nosso objeto, né? Então acho que você pode criar um UV simples, né, dessa rodela da cebola, para ter certeza que essa textura vai funcionar melhor, né? Você tem mais controle e não algo gerado proceduralmente, né? E aí agora vocês ficam aí com as informações na tela de como fiz esse shader e vamos agora para o próximo material. O material do alface, ao meu ver, foi o mais difícil de tentar reproduzir. E eu não gostei muito do resultado, né? Mas pelo menos engana um pouquinho. No Principal BSDF eu ajustei a cor, o Roughness e adicionei também uma pequena quantidade de Subsurface Scattering, né? Do SSS ali em cima. Aí para o Displacement eu usei uma textura do tipo Musgrave, para dar uma pequena variação ali, tanto nas cores, né? Que eu misturei no Mix RGB, e um verdezinho mais vivo e outro um pouquinho mais claro, quanto também no Multiply ligado ao Displacement para ajustar essa intensidade do meu Musgrave, certo? Eu espero que vocês estudem e tentem melhorar ainda mais esse material e deixar algo mais realista, melhor que o meu, beleza? Vamos para a próxima parte, que é os ajustes finais para dar um pouquinho mais de realismo para o nosso hambúrguer. Os materiais principais do nosso hambúrguer estão finalizados, mas eu acho que a gente ainda pode dar um pouquinho mais de realismo fazendo alguns pequenos ajustes nos materiais que a gente já criou e adicionando alguns elementos, né, para melhorar ainda mais. Eu comecei alterando um pouquinho a cor do pão, que eu achei que estava muito brancão, e a carne que estava o oposto, né, muito escuro e parecia que estava queimado. Aí eu adicionei um tonzinho um pouquinho mais avermelhado para dar um pouco mais daquele ar saboroso para ela, né. Pro gergelim, eu já achei que ele estava muito plano ali em relação às referências, então eu dei uma pequena engordada nele até para melhorar como a luz, né, reflete ali nele, né, bate nele e tal no render. Para incrementar um pouquinho mais de detalhes, eu criei uma gota d'água, né, basicamente ali com metade de uma esfera, e ela iria ali para a superfície do nosso tomate, dando um ar mais fresco para ele, como se ele tivesse sido recém colocado ali dentro do nosso hambúrguer, beleza? Depois eu dupliquei essa gota em mais 2 vezes, e aí no modo escultura eu modifiquei ali, fiz pequenas alterações na malha para dar um pouquinho mais de variação, né? Ficar bem melhor visualmente também. E aí eu pego todas elas, adiciono num grupo com o atalho Ctrl G e configuro
esse grupo e um novo esquema de partículas nas rodelas ali do tomate, da mesma forma que a gente configurou os gergelins na parte 1 em cima do pão. Para o material aí das gotas, vocês podem ver que é bem simples. Basicamente a gente zera o roughness para que as gotas possam refletir e aumentamos a transmissão para que a luz possa passar por dentro do objeto. Mas a gente não pode esquecer também de desmarcar a opção Shadow, certo? Ali no botãozinho de objeto, ali do painel de propriedades, nas configurações do Cycle, lá embaixo. Porque é isso que faz com que o nosso objeto gere sombras, e a gente não quer que as gotas gerem sombras, vai ficar meio estranho, beleza? E você também pode ver agora o material aí do gergelin, que é bem simples também, basicamente o Principal BSDF com algumas configurações. E você pode brincar um pouquinho mais também para ficar melhor ainda, beleza? Com isso a gente finaliza os materiais do hambúrguer e a parte 2. Antes de você sair do vídeo, eu quero que você veja algo, certo? Eu estou produzindo uma arte para o meu portfólio, baseado nesse tutorial que eu estou fazendo do tutorial do hambúrguer. E é algo que eu recomendo para vocês também. Vocês peguem o tutorial, aprendam novas técnicas e produzam artes para os seus portfólios, certo? Essa aqui em primeira mão, não mostrei em lugar nenhum ainda. É a arte que eu estou fazendo, vou postar em breve quando terminar. E gostaria da opinião de vocês que assistem ao vídeo. Vocês já estão ficando legal? Tem alguma sugestão para eu melhorar nessa composição? Deixa aí nos comentários, tá? Curte também a página lá no Facebook que eu tenho e poste o seu trabalho aí, se você completou o tutorial, para motivar a galera e também para eu ver e dar um feedback, beleza? Eu espero que tenham gostado desse tutorial. Eu tentei ser um pouco rápido para não alongar muito, certo? Mas se algo não ficou entendível, como eu disse, deixa aí nos comentários a sua dúvida e a gente se vê no próximo vídeo, beleza, galera? Falou e até mais!